Olá, amados irmãos. Chegamos agora à terceira parte do alimento diário dessa semana, que tem como tema a Igreja dos Primogênitos. Nós vimos durante todo o transcorrer dessa semana como Deus tem preparado, esse ministério da Nova Aliança e quer preparar ministros para serem seus cooperadores, seus servos nesse ministério da Nova Aliança. Hoje, nessa última parte, na terceira parte, desta semana, nós teremos o conteúdo que está no sábado e no domingo, onde nós teremos dois pontos principais. A experiência de Pedro, que é a nossa experiência, como uma experiência aproveitável, um espelho para nós de como nós devemos ser um ministro da Nova Aliança. E o segundo ponto dessa secção seria exatamente a questão em si da Igreja dos Primogênitos, ou o direito de primogenitura. Muito bem, começando pela situação do Pedro, as experiências de Pedro, como sendo importantes para nós. Os conhecedores da palavra de Deus sabem que Pedro é o nosso representante. Pedro é uma figura que está na Bíblia, que retrata muito bem cada um de nós. Uma pessoa de pavio curto, caráter forte, impulsivo, diz que vai fazer as coisas e não faz, tem muita teoria e pouca prática, enfim. Ele é um autêntico representante nosso. Por isso que é importante demais nós estudarmos a experiência de Pedro, porque dela nós vamos extrair o que podemos fazer para nós mesmos sermos transformados em ministros da Nova Aliança. Então, a Bíblia relata pelo menos quatro, vamos relatar aqui, nessa conversa, 4 pontos onde Pedro teve dificuldades na sua vida humana e na sua experiência com o Senhor. Primeiro foi quando os cobradores de impostos chegaram lá em Cafarnaum, perguntando se lá próximo onde Jesus estava, naquela casa, os discípulos estavam fora, e eles perguntaram se o mestre deles pagava imposto. Ora, nós sabemos que o mestre era o filho de Deus, era o filho do dono da casa, era o imposto do templo. Então, claro que Jesus era filho, ele não ia pagar imposto, mas Pedro tomou a dianteira e respondeu aos cobradores, sim, o meu mestre paga imposto. Quando eles entraram na casa, Jesus deu uma repreendida nele, falando que ele não precisava pagar imposto, porque ele era filho do dono da casa. Muito bem. Mas para que eles não se escandalizem, disse Jesus, vai ali no mar ali, pega esse anzol e vai ali pegar o peixe o primeiro peixe que você pegar tem uma moeda lá, você paga o imposto por mim e por você, tá bom? Então ali foi um tratamento duro na paciência de Pedro. Imagine um pescador acostumado a pescar com redes, agora ele vai ter que tratar com anzol, esperar um peixe só que apareça com uma moeda. Bom, o outro fato importante na experiência de Pedro foi a questão do Monte da Transfiguração. Ali em Mateus 17, de 1 a 5, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o monte, e ali ele se transfigurou na frente deles e apareceram Moisés e Elias. Pedro se empolgou também, se empolgou demais e quis colocar Moisés e Elias no mesmo nível do Senhor, dizendo, vamos fazer 3 tendas aqui, uma para você, outra para Moisés, para Elias. E o pai teve uma voz do céu, teve que interferir e dizer, peraí, não, esse é o meu filho amado, a ele ouvir, esqueça Moisés, esqueça Elias, daqui para frente a palavra está com ele. Mais uma experiência dura que o Pedro sofreu ali, mas estava aprendendo as lições de vida, tá? Uma outra experiência dolorosa, sim, disse que não ia, o Senhor falou que ia para Jerusalém, ia morrer e tal, e ele falou, não, eu vou morrer contigo. Isso está em Mateus 26, 33, mas o Senhor falou, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. E realmente isso aconteceu, E, por fim, ali no jardim do Getsemane, quando os guardas chegaram para prender Jesus, o Pedro se antecipou e puxou da espada. Eu acho que ele quis arrancar a cabeça do servo do sumo sacerdote. O cara deve ter se livrado e cortou apenas a orelha dele. Eu não acho que o Pedro ia só cortar a orelha do cara. Eu acho que ele ia cortar o cara pelo meio, ou cortar a cabeça, alguma coisa assim. Mas o Senhor, não, Pedro, não é assim, você está muito violento. Você precisa acabar com essa violência,
colocou Aurélio no lugar do servo, e mais uma experiência dolorosa. Enfim, o Senhor sempre caminhando com eles até o fim, até a véspera da morte dele, e ensinando lições para ele, porque Pedro é o nosso representante, e Pedro ia precisar ser usado grandemente como líder do ministério dessa nova aliança. Então, irmãos, aprendamos com ele, né? Por fim, né, ele negou o Senhor, né? Ele negou realmente, ele só tinha teoria, na verdade, né, como muitos de nós falamos demais, temos muito discurso e pouca prática. Essa é uma experiência que Pedro teve, que nós precisamos aprender, tá? Ele negou o Senhor, saiu dali chorando amargamente, perdeu as esperanças e foi pescar. Voltou à sua atividade original. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Jamais percamos a esperança, né? Porque o Senhor, ele teve um segundo chamamento para Pedro. Quando ele ressuscitou, ele mandou dizer, diz aos meus discípulos e a Pedro, diz aos meus discípulos e a Pedro. Só Pedro foi chamado nominalmente ali naquela declaração, em Marcos 16, 7. E esse e a Pedro é muito importante, porque o Senhor estava preocupado com Pedro, com aquele que errou, mas ali ele queria dar uma nova chance, e essa chance foi dada lá em João 21, quando o Senhor apareceu outra vez ali no mar e ajudou-os a pescar, fez também um peixinho ali assado, pão, deu de comer a eles e depois encorajou-os, né, a apacentar, né, as ovelhas, e incumbiu, né, Pedro foi nosso representante ali, o Senhor questionando sobre o amor dele pelo Senhor, mas no final encarregando de apacentar e de pastorear as ovelhas. Enfim, Pedro teve uma segunda chance. Essa é a nossa experiência, a experiência de Pedro, e essa pode ser a nossa experiência. Se você tem falhado, se você tem errado com o Senhor, irmão, não se preocupe, o Senhor está chamando você pelo seu nome, tá? E vemos depois em Atos a grande experiência de Pedro sendo mudado totalmente, sendo colocado como líder ali, né, aquele derramamento ali em Pentecostes, se tornando um líder na igreja em Jerusalém, no apostolado ali, principalmente aos judeus, e uma pessoa agora totalmente alinhada com a vontade de Deus, e uma pessoa agora ousada, não tinha mais medo de ninguém, né, quando proibiram ele de falar no nome de Jesus, ele ousadamente continuou falando. Louvado seja o Senhor, essa é a experiência de Pedro, um grande encorajamento para nós seguirmos adiante. Amém? O outro ponto, então, nessa situação, desse final de semana, é sobre a questão do direito de primogenitura. Tá? Pedro não perdeu esse direito de primogenitura e nós não devemos perder, nós devemos prosseguir. Né? Temos palavras encorajadoras, nós precisamos tomar posse, né? E preocupar-se em fazer a vontade de Deus e não buscar coisas em nosso benefício próprio, né? Precisamos apenas crer e obedecer ao que o Senhor tem falado para nós. Ele tem falado tantas coisas para nós, vamos crer e obedecer, né? O Senhor está nos preparando para sermos ministros. A experiência de Pedro é uma experiência válida para nós. A experiência de Paulo em 2 Coríntios, com tanto sofrimento, tanta tribulação, é ali que Deus forja um ministro da nova aliança, nos sofrimentos e nas tribulações. Então não precisamos ter medo, porque nós fomos escolhidos pelo Senhor, foi uma escolha nobre, é um privilégio muito grande, não devemos temer. Temos muito a dar, temos revelação de Deus, temos a palavra de Deus, temos o nome do Senhor. Vamos falar ousadamente o nome do Senhor e vamos falar a palavra do Senhor, assim como Paulo era tal pessoa ousada. Tá? Finalizando, nós vemos que o último ministério, esse ministério da nova aliança, é sem dúvida o ministério de João. É um ministério de espírito e de vida que vai se prolongar até a volta do Senhor, vai produzir os vencedores. E esse ministério, esse ministério de João, ele tem porção dobrada, né? Aquele que for o vencedor, ele vai ter o reino milenar e a Nova Jerusalém, porção dobrada, tá? Então não devemos ser como Esaú, né? Que perdeu o seu direito de primogenitura. Finalmente, nós chegamos a Hebreus 12, 18 a 25, onde fala que nós temos chegado
a igreja dos primogênitos arrolados no céu. Louvado seja o Senhor. Somos da igreja dos primogênitos. Nós vamos herdar a terra, Hebreus 2, 5 a 7. Nós vamos reinar com o Senhor e ser sacerdotes de Deus e de Cristo no reino milenar. Louvado seja o Senhor. Por isso, meu irmão, reaja. Reaja. Se você teve problemas como Pedro, você tem uma chance de ser chamado segunda vez. Se você está passando por tribulação como Paulo, essa é a maneira de ser forjado o ministro da nova aliança. Reaja, Deus está investindo em você. Que Ele nos abençoe, abençoe todos vocês aí. Jesus é o Senhor.